that I had been in a mist, not knowing to differentiate myself from things. I was just one thing among many things. Quem nunca teve uma admiração extrema por alguém? Essas pessoas muitas vezes exercem uma influência poderosa sobre nós, moldando não apenas as nossas percepções, mas também os nossos comportamentos e até mesmo os nossos desejos mais profundos. Às vezes, sem perceber, começamos a imitar os seus gestos, as suas palavras e até mesmo os seus valores, na esperança de se aproximar daquilo que idealizamos. Mas aqui existe um perigo. Ao adotar uma persona moldada por essa admiração extrema, corremos o risco de distanciar de nossa verdadeira essência. Estaríamos, de certa forma, vivendo uma farsa, construindo uma identidade que não é autenticamente nossa, mas sim uma sombra daquilo que idealizamos. A persona é uma espécie de papel social que assumimos conscientemente para se adaptar às expectativas sociais, como as roupas que vestimos, a maneira como nos comportamos, o que é certo ou o que é errado. Em outras palavras, a persona também pode ser explicada como a representação que uma pessoa faz de si mesma perante o mundo, principalmente moldada pelas normas e valores sociais. Ela desempenha um papel importante na interação social, o que permite uma pessoa ser aceita efetivamente na sociedade. Caso ao contrário, ela é retirada quando não obedece à linha tênue da moralidade. Se eu te perguntasse agora, quem é você? Provavelmente responderia algo como: sou um professor, sou uma mãe, sou um estudante, ou seja, você responderia à sua função social, que é a sua máscara principal, na qual julga ser mais importante. A palavra persona tem a sua origem em uma máscara teatral, usadas pelos autores para representar os papéis desempenhados por eles. No modelo psique de Jung, a persona está entre o nosso ego e a sociedade. Aqui o ego é mais relacionado ao nosso centro de consciência, que é responsável pelo nosso contínuo senso de identidade ao longo da vida, e a persona é a máscara social que colocamos. Todos nós incorporamos máscaras diferentes em ambientes diferentes, porque é a nossa forma de nos adaptarmos às exigências da sociedade, o que faz com que a gente desempenhe ações mais importantes na definição do nosso papel social e na forma como lidamos com as outras pessoas. Também é bom falar que serve como um meio de comunicação social, quando a gente fala de construção de relacionamentos. Mesmo que a persona seja uma parte essencial da vida, como eu já falei, ela tem seus riscos, porque ela pode obscurecer a expressão autêntica do indivíduo. Por isso eu gostaria de convidar você a conhecer mais detalhadamente a história de Carl Gustav Jung. Jung nasceu 26 de julho de 1875 na Suíça. Seu pai era um clérigo da Igreja Reformada Suíça e sua mãe veio de uma família com tradição na área médica. Jung, ainda jovem, era um estudante talentoso e sempre curtiu estudar filosofia, arqueologia, mitologia e religião. Porém, ele acabou se formando em medicina na Universidade de Basileia em 1900. Durante os seus estudos, ele ficou especialmente intrigado na psicologia e no trabalho de Freud, o que influenciou profundamente na sua carreira futura. Freud e Jung se conheceram em 1907 e desenvolveram uma relação de trabalho próxima. Jung se tornou um dos primeiros seguidores de Freud e foi nomeado presidente da Associação Psicanalítica Internacional em 1910. No entanto, as suas visões divergentes sobre a natureza do inconsciente e outros aspectos levaram à separação deles em 1913. Com isso, ele começou a desenvolver a sua própria abordagem à psicologia, que chamou de psicologia analítica. Ele introduziu conceitos como inconsciente coletivo, arquétipos, individualização e tipos psicológicos, que se tornaram fundamentais em sua teoria. Jung é amplamente reconhecido como um dos principais psicólogos do século XX, e as suas ideias continuam a ser influentes em uma variedade de campos. Sua abordagem holística e a sua ênfase na totalidade da psique continuam a inspirar muitos profissionais e pesquisadores até nos dias de hoje. Existem dois estágios da persona:
O primeiro é o estágio da identificação. É normal e até mesmo útil ter uma persona, desde que estejamos cientes de que ela não reflete completamente quem realmente somos por dentro. Mas a persona só se torna um problema sério quando começamos a acreditar que ela é tudo o que somos, perdendo de vista nossa verdadeira identidade. Isso pode acontecer quando nos identificamos excessivamente com essa persona, esquecendo de que ela é apenas uma parte do nosso ser. O segundo estágio é o da desintegração, onde a persona é destruída intencionalmente ou não, criando um estado de caos. Em casos mais raros, pode-se ter 2 ou mais personalidades que têm opiniões próprias e podem se contradizer. Isso é conhecido como transtorno dissociativo de identidade, um problema de saúde mental que geralmente é resultado de um trauma. Nesse processo, a pessoa se sente desorientada e entra em conflito consigo mesma após uma experiência significativa. Existem 3 formas de lidar com isso. A primeira é chamada de restauração. Nesta abordagem, a pessoa reconstrói uma persona, mas dessa vez com consciência. Ela cria uma maneira de interagir com o mundo que reflete quem ela é verdadeiramente. Isso implica em aceitar as mudanças que ocorrem e se adaptar de uma maneira que seja mais autêntica e verdadeira consigo mesma. A segunda é chamada de restauração negativa, onde a pessoa tenta voltar ao seu estado anterior à experiência crucial. Isso significa que ela finge ser como era antes, apenas para se encaixar novamente no que era considerado normal ou aceitável pela sociedade. É como se ela estivesse escondendo a verdadeira mudança que ocorreu dentro de si mesma para se adaptar ao que as pessoas esperam dela. Um adendo muito importante: a experiência crucial que é tão citada agora refere-se a um evento ou a um momento significativo na vida de uma pessoa que teve um impacto profundo e duradouro em sua forma de ver o mundo, em suas crenças, valores ou até mesmo na sua identidade. Essa experiência pode ser positiva ou negativa. Jung acreditava que isso levaria a um processo de mudança pessoal, a uma transformação interna. E por último é a ausência. E aqui a pessoa não desenvolve uma persona para interagir com o mundo. Ela se retira, não participa ativamente da vida social e pode se sentir desconectada ou isolada dos outros. Isso ocorre porque ela não consegue encontrar uma forma de se adaptar ou a responder à experiência crucial de uma maneira que se sinta mais autêntica. Por muitas vezes usamos a persona para esconder as nossas vulnerabilidades e partes de nós que preferimos não revelar. Isso pode ocorrer quando não nos sentimos confortáveis ou seguros em mostrar nossa verdadeira natureza, seja por vergonha, medo do julgamento ou por falta de autoaceitação. Desde a nossa infância, começamos a desenvolver essa persona como uma forma de nos adaptarmos ao ambiente ao nosso redor. Aprendemos o que certos comportamentos e atitudes são recompensados com aprovação, enquanto outros podem resultar em punição. Portanto, começamos a moldar a nossa persona para se ajustar às expectativas dos nossos próprios pais, naqueles ciclos que a gente mais convive, como a igreja, a escola, a nossa própria casa. E ao longo do tempo, essa adoção da persona pode levar a uma desconexão com a nossa verdadeira identidade. Podemos nos sentir presos por trás da máscara que criamos, incapazes de ser autênticos e genuínos em nossas interações sociais. E temos a tendência de construir traços aceitáveis na nossa persona e esconder os traços inaceitáveis, e eles ficariam mais reprimidos. Agora Jung começa a elaborar o conceito do que ele chama sombra. Esses aspectos indesejáveis acabam nos afetando à medida que amadurecemos, formando a nossa sombra, o lado mais íntimo da nossa personalidade, por quem podemos ser possuídos a qualquer momento quando algumas situações acontecem e perdemos o equilíbrio, a parte racional que mantém a sombra mais quieta. Muitos dizem que a sombra é a parte mais obscura que foi reprimida da nossa personalidade, composta por pensamentos, sentimentos, desejos que uma pessoa prefere não reconhecer. Partindo desse pressuposto, é possível pensar que a sombra pode
pode ser o lado mais sombrio do ser humano. Mas o que pouco se sabe é que, no arquétipo de sombra, existe o aspecto positivo e negativo. Ela é adquirida de acordo com as nossas experiências de vida. A sombra está ligada a tudo aquilo que enxergamos no outro. É o que está dentro de nós e que muitas vezes não percebemos porque é inconsciente. Para Jung, a negociação com a própria sombra é um processo que dura a vida toda e faz parte da nossa autoeducação, que nos permite resgatar as boas qualidades que estão adormecidas em nossa psique e sermos mais honestos sobre quem somos, bem como saber o quanto de bem podemos fazer e quais crimes somos capazes de cometer. A persona nos impede de realizar o que Jung considerava a tarefa mais importante de nossas vidas, o processo de individualização, aproximando a pessoa do eu, ao trazer conteúdos do nosso inconsciente para a consciência. Esses conteúdos do inconsciente podem ser explorados através de sonhos, reflexões e a imaginação ativa. Não é possível alcançar a individualização apenas com a intenção consciente. O self é a totalidade da personalidade, que transcende o ego. No caso, a persona atrapalha esse processo. Em outras palavras, o self é a ideia de quem nós somos, o nosso sentido de identidade. É como se fosse uma espécie de centro que nos ajuda a entender e a interagir com o mundo. O self seria dividido em consciência e inconsciência. A consciência refere-se à parte da mente em que estamos ativamente cientes, onde reside a nossa percepção do mundo e de nós mesmos. A parte que é possível ser acessada, como sentimentos, pensamentos e as próprias memórias. Por outro lado, o inconsciente abrange tudo que não está atualmente no nosso foco consciente, como as memórias, desejos, impulsos e padrões de pensamentos. Então todos estariam fora da nossa consciência imediata. O inconsciente é subdividido por Jung em duas camadas: inconsciente pessoal e o inconsciente coletivo. O inconsciente pessoal é tudo aquilo adquirido individualmente ao longo da vida de uma pessoa, mas que foram esquecidos ou reprimidos ou não estão mais acessíveis à consciência do momento presente. Por exemplo, as memórias mais traumáticas. Já o inconsciente coletivo é uma camada mais profunda, que contém elementos universais que são compartilhados pela humanidade. Esses elementos são chamados de arquétipos e representam padrões primordiais de pensamentos, símbolos e imagens que são inerentes à experiência humana. Os arquétipos são expressos em mitos, contos de fadas, religiões e na arte de todas as culturas ao longo da história. Eles são como instintos mentais que moldam nossas percepções, comportamentos e experiências individuais. Quando analisamos a persona, tiramos a máscara e descobrimos que o que parecia individual é no fundo coletivo. Em outras palavras, a persona é apenas uma máscara para o inconsciente coletivo. Todos nós temos um nome, buscamos obter títulos, exercer uma função e ser isso ou aquilo. Tudo isso é real, porém em relação à individualidade essencial de uma pessoa em questão, é apenas uma realidade secundária. Em princípio, a persona não passa de um compromisso entre o indivíduo e a sociedade, quanto uma pessoa deve aparentar ser, o que não é um problema. No entanto, a construção da nossa identidade não se limita apenas aos relacionamentos pessoais, mas também requer uma conexão com o inconsciente coletivo. E essa exploração do inconsciente, podemos assimilar os arquétipos que influenciam a nossa vida consciente, como personalidades autônomas dentro do inconsciente coletivo. Temos vários arquétipos, no total são 12 que Jung criou, como por exemplo o arquétipo do herói, que é aquele mais corajoso e busca superar os desafios da vida, ou o arquétipo do sábio, normalmente uma figura mais velha com muita sabedoria adquirida ao longo dos anos, e muitos outros. Em essência, a psique humana é individual e coletiva, portanto o equilíbrio e a cooperação entre dois lados aparentemente contraditórios é precisamente o que nos dá equilíbrio psíquico. Jung falece em 6 de junho de 1961, aos 85 anos, deixando um legado significativo na compreensão da mente humana
influenciando profundamente a psicologia. O legal de quando estudamos Jung é que entendemos que somos moldados, igual marionetes desde pequeno, em como devemos nos comportar, o que falar, como nos vestir e nos esconder atrás das máscaras que Jung tanto fala em seus textos. Nos esquecemos de nós mesmos, esconder o que realmente pensamos, o que é certo, o que é errado e simplesmente agir de acordo com o que esperam de nós. A real é que todos nós temos um lado obscuro, que queremos esconder de todo mundo, que tá tão lá no nosso íntimo e muitas vezes, socialmente falando, é considerado repugnante ou cruel. E para viver bem com tudo isso, em primeiro lugar, é legal você aceitar a sua sombra, conviver com as suas qualidades e com seus defeitos. Todo esse processo de integração da sombra seria mais natural, entende? E muito importante, inclusive, no seu desenvolvimento psicológico, pois permite que você se torne uma pessoa mais completa e autêntica, reconhecendo e aceitando todas as partes de si mesmo. Nesse vídeo, de verdade, eu espero que você tenha entendido que o meio onde você nasceu influencia muito na pessoa em que você é hoje. E com o meio eu quero dizer o ambiente, e com o ambiente eu quero dizer pessoas, não só o espaço físico, tá? E que ao vestir certas facetas que você não se sente confortável para apenas ser aceito socialmente, é provável que você só esteja reprimindo a sua verdadeira essência. Comente aí o que você achou desse vídeo e deixe nos comentários algumas sugestões do que vocês querem ver aqui no canal.